Olá, meu nome é Flávia Diana e você está no canal Bases da Físio. Nesse vídeo vamos falar sobre a nova definição de dor da IASP, fresquinha agora do ano de 2020. Vou deixar na descrição tanto a definição traduzida para o português, quanto as notas que essa definição trouxe e também a referência do artigo, que é esse artigo aqui, tá bem? Vamos ver nesse vídeo o que é que mudou de 1979 para 2020, porque a última definição de dor da Associação Internacional para o Estudo da Dor foi em 1979. Então vamos ver o que mudou. Vou pegar aqui minha colinha para a gente ler um pouco. Então, em 1979 a definição era uma experiência emocional e sensorial subjetiva, desagradável, associada a real ou potencial lesão tecidual. Tranquilo, né? E agora, em 2020, o que aconteceu? Não mudou muitas palavras, na verdade, basicamente ela acrescentou uma. Agora é uma experiência sensorial emocional desagradável associada ou semelhante à associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então mudou esse semelhante aí. Mas vamos entender um pouco sobre todas essas fases da definição, tá certo? Quando ele fala que é uma experiência sensorial e emocional, tá aí a importância da gente, como profissional de saúde, avaliar o nosso paciente como um todo, como preconiza, né, o modelo biopsicossocial. Por quê? Porque se seu paciente tem dor, ele teve uma experiência, ou seja, alguma coisa prévia que aconteceu na vida dele. É a mesma coisa do exemplo de o paciente baixa o tronco, flexiona o tronco, né? Dói. Vai pegar alguma coisa no chão, dói. Por que que ele sabe que vai doer? Porque ele já baixou o tronco antes, já flexionou o tronco e doeu. Então, a experiência dele trouxe com que ele tivesse a resposta de que se ele baixar o tronco, vai doer. Então, é uma experiência prévia, acontece esses casos antes para você construir o seu conceito de dor no seu pensamento individual, né? E envolve uma questão sensorial e emocional. Você já ouviu falar naquela questão, quando eu tô estressado, minha dor piora. Quando eu tô no meu trabalho, que eu não gosto do meu trabalho, minha dor piora. Aí o povo fala a seguinte frase: é psicológico. Nós somos seres humanos multifatoriais, multiemocionais, muita coisa. Então, não é questão psicológica, é questão em que envolve o componente sensorial e também emocional. Então, se você está numa viagem, se você está num ambiente que você está com pessoas que você gosta, provavelmente sua dor vai diminuir. Flávia, então eu tô fingindo minha dor. Não, porque a emoção libera várias questões hormonais, liberam questões endógenas mesmo do nosso organismo que influenciam nessa percepção, nessa modulação da dor. Então, quando forem cuidar dos seus pacientes, lembrem que a dor que ele está sentindo parte de uma experiência, ou seja, uma coisa prévia, sensorial e emocional. Então, da sensação dele e emoção dele, que influencia e não é psicológico, e sim envolve componentes psicológicos e é normal, porque a dor, para ser modulada e percebida, precisa disso. E outra questão, se é uma experiências são individuais. Eu posso ir para um restaurante, o mesmo restaurante que você for, com o mesmo garçom, com a mesma comida, com a mesma companhia, e eu posso amar e você pode odiar, ou vice-versa, porque a experiência é individual. Então eu não tenho como mensurar a dor do outro, eu não tenho como quantificar e dizer, você tá sentindo esse tipo de dor. Então, quando o paciente diz na escala visual analógica ou na escala numérica da dor, desculpa o cachorro, ou na escala numérica da dor, que a dor dele é 10, a dor dele não é 10 não. Sim, para ele, a dor dele é 10. E não só fatores biomecânicos vão influenciar na dor desse paciente. Fatores psicoemocionais, fatores sociais, fatores econômicos, fatores espirituais, tudo isso vai influenciar. Então, quando você for avaliar, não avalie somente a questão biológica, biomecânica do paciente. Óbvio que ela deve ser chamada a atenção, mas não só
não ela sozinha, e sim associada com outras características que o paciente vai trazer. A continuação da definição ele fala que é desagradável, ou seja, não é apetitiva, é uma coisa que te afasta, é como se fosse aversiva a você. Então, quando eu tenho uma dor, eu venho de uma experiência sensorial, emocional e que eu não gosto, ou seja, que eu não quero ter aquilo comigo. Então, é desagradável, é aversivo aos meus olhos. Aí vem a modificação, né? Associada ou semelhante, associada a uma lesão real ou potencial. Por que se é associada ou semelhante associada? Vai muito da questão dos mecanismos de dor. Se você não sabe quais são esses mecanismos, eu vou deixar aqui no card para vocês. Temos 3 mecanismos, que é o nociceptivo, nociplástico e neuropático. Esse semelhante e associada está muito relacionada com o mecanismo nociplástico, porque nesse tipo de mecanismo, na verdade, em nenhum dos 3 tipos de mecanismo você precisa ter lesão para ter dor, mas nesse tipo de mecanismo, ele tem características muito mais próximas das questões psicoemocionais e sociais do paciente do que da questão biológica, tanto que um exemplo prático é a fibromialgia, que não necessariamente você tem a lesão tecidual, mas você apresenta quadros dolorosos. Então, esse associada ou semelhante à associada vai muito por conta dessa questão da nociplastia. E ele fala de uma lesão real ou potencial. Dessa forma, nós podemos ver que não necessariamente o paciente tem que ter uma lesão real no tecido, ou seja, não necessariamente ele tem que ter um corte, uma inflamação, uma degeneração para ter dor. Às vezes, é tanto que em alguns achados radiológicos, em raio-x, a gente vê que tem pacientes que têm achados radiológicos e não tem dor, ou tem um mínimo de dor. E tem pacientes que, quando você vê aquele raio-x, você diz, meu Deus, como é que essa pessoa tá em pé? E a dor para ela não é tão grave assim, não é tanto assim. Que é um exemplo também que a gente não pode comparar a dor com o aumento da lesão. Que muitas das vezes os pacientes também observam dessa forma, pensam, se eu tô dobrando a coluna e tá doendo mais, é porque eu tô aumentando a minha lesão da coluna. E não, porque lesão não significa dor de jeito nenhum. E dor também não significa lesão. É tanto que também tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card pra vocês, sobre dor lombar, alguns mitos e verdades sobre dor lombar. E um deles, ele fala sobre, porque minha dor tá aumentando, eu tô aumentando minha lesão. E isso não é relação proporcional. Lembrem que no estudo da dor, na avaliação da dor, no manejo da dor, nunca é um pensamento linear. Até mesmo em casos agudos, lembre que o seu paciente, ele é multifatorial. Então, acho que deu para concluir legal a definição. É uma experiência sensorial, emocional, desagradável, associada ou semelhante associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos serão sobre as notas, as 6 notas que vêm junto no artigo. E eu provavelmente vou fazer 2 vídeos, um com 3 e outro com 3, pra gente destrinchar um pouquinho mais sobre esse grande mundo, né, que é a definição de dor. Qualquer dúvida, pode ir lá no meu Instagram, @Flavia_Diana, com 2A no final, ou até mesmo nos comentários aqui do YouTube. Deixa o like para dar aquela força e se inscrevam no canal. Beijão e até o próximo vídeo.